Muita gente usou faca para matar, nem por isso deixamos de usá-la na cozinha, né? Ela é necessária para a nossa refeição. E alguns usaram armas para ferir outros, nem por isso deixamos de usar armas. Então, a questão não é o que se usou, é quem usou. Qual é a motivação com que usou? Isso não tem apenas respaldo histórico, tem respaldo atual. Há quem usa até hoje, né, o que ele acha mais facilitado para manipulação. Então nós temos uma história toda da humanidade. A história da humanidade é uma história de homens certamente primitivos. Nós temos na história da humanidade pessoas que usaram de suas influências, de seu poder para abusar, para usar. Essa história não é antiga, essa história é recente, acontece até hoje, Fly. Há pai que usa da sua influência para abusar da filha hoje. Usa do seu poder, padrasto que abusa, usa. Então, na história da humanidade, desse homem decaído, em pecado, depravado, nós temos pessoas usando de sua influência para manipular outras. Isso tem na religião, isso tem na política, ou não? Ele usa os instrumentos que tem para manipulação. Então isso não é a história da religião, é a história da humanidade mesmo. A história da humanidade é uma história de quem usou do poder que tem, como teve, para fustigar os mais fracos. E isso se deu com europeus fazendo com africanos, com europeus fazendo com europeus. Se você for para a Europa, você vai perceber que existe hoje, inclusive, muitos movimentos na Europa a lutar para recuperar, inclusive, aquilo que a Igreja Católica também destruiu lá dentro do paganismo lá. Ou, digamos, também a discutir também a ancestralidade europeia. Paulo, por exemplo, vai pregar numa cidade pagã. O que é que Paulo faz? Paulo observa. Eles eram supersticiosos, tinham vários deuses, e Paulo começa a pregar o Deus dele. E os gregos lhes chamam, diz assim, esse Deus é qual que você está a nos pregar? Paulo diz assim, olha, vocês têm na vossa cidade um altar dedicado ao Deus desconhecido, esse Deus é que vos pregamos. O que é que Paulo estava a querer ensinar? Que o evangelho não nos foi dado para que com rigor ou força militar nós ir fustigar os outros povos, anular suas culturas. Isso é o evangelho antes, certamente, de Constantino. Nós temos a verdade das Escrituras. Agora temos as verdades da história. Nós não podemos pegar na verdade da história para desfazer a verdade das Escrituras. Se nós quisermos julgar a Escritura, temos que julgar a Escritura a partir das Escrituras. E vão aí muitos outros textos, né? De escravos na Bíblia, no Antigo Testamento, em Levíticos, mas não se tratava de negros sequer, eram escravos ali mesmo entre eles, irmãos, se escravizavam entre eles, como temos dados históricos daqui de África, que também havia escravo, povos que venciam os outros, faziam dos outros escravos. É a história da humanidade. O humano escravizou humanos, branco escravizou branco, branco escravizou negro, negro escravizou branco. É a história da humanidade, é a história da depravação. Hoje se faz uso de outra maneira, né? Hoje o patrão escraviza o empregado, abusa, né, de sua influência. É a história da humanidade. Então nós precisamos crescer em direitos humanos, crescer na compreensão do plano de Deus, para percebermos o que é agradável para o Senhor. Então, resumindo, a falha está no homem. O homem é uma falha até a reparação que Jesus traz. O homem é uma falha constante. E agora eu quero entender um detalhe, pastor. Foi o homem quem escreveu a Bíblia, certo? Não, a Bíblia, a definição simples é que os homens escreveram inspirados por Deus. Não houve... Há garantias disso? Há provas? Os homens escreveram inspirados por Deus? Mas um livro feito de mais de 40 autores, escrito em várias épocas diferentes, com a coerência que as Escrituras têm, não podia ser apenas uma produção humana. Mas nós cremos... A Bíblia foi alterada por diversas vezes. Não digo alterada. Nós, quando vamos fazer, por exemplo, a acusação da alteração da Escritura, até porque ela já é um livro universal, e tem cientistas que são, inclusive, ateus, que trabalham na produção das Escrituras. Essa crítica que os de fora fazem aos de dentro, é uma crítica que os de dentro fazem aos de dentro. É uma crítica que está nas academias das Escrituras. A igreja não é feita apenas de pessoas nécias que não entendem nada. Tem muitos teólogos, o Papa que morreu agora é teólogo, escreveu bastantes livros. Nós temos um conjunto de achados, né, de textos antigos das Escrituras. Certamente, os achados mais antigos começaram a surgir agora, começaram a provar que houve nas Escrituras alguns acréscimos e os teólogos explicam como. Vou dar o exemplo. O Flávio assistiu o livro de Eli, né?
O The Book of Eli, era a Bíblia Sagrada. Denzel Washington é um homem de fé e certamente participou naquele livro também por causa da fé dele. Mas era um filme que retratava um mundo destruído e só tinha sobrado uma Bíblia. E os homens que queriam a Bíblia queriam para manipular pessoas, porque eles acreditavam que a Bíblia é um livro tão poderoso, capaz de, se usado direto, enriquecer quem o usava. E o Denzel estava com a Bíblia para proteger. Olha, estavam ali primeiro o vilão, que conhecia o uso nocivo, né, que se pode fazer com a Bíblia, e estava ali o Denzel, que queria o uso certo dela.